Muito bem. Pessoal, quem está aqui na aula hoje, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Dayana, eu sou psicóloga também, sou editora da Academia do Psicólogo. Aqui ao meu lado, deste lado, está a Laís, que é psicóloga também, entende tudo de neuropsicologia. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar melhor para vocês. Essa aula que a gente está fazendo hoje é a aula de lançamento do curso Laudo Neuropsicológico. Então, quem estiver aqui já estiver inscrito no curso, seja muito bem-vindo para essa aula. A gente vai introduzir o assunto, começar a falar sobre isso. Quem tem interesse nessa área também, sintam-se todos convidados para conhecer melhor o curso. As inscrições continuam abertas. Tem um link aqui em cima, curso Laudo Neuropsicológico, mas eu vou colar ele aqui no chat já também. Depois a gente vai falar mais do curso, mais detalhes no final dessa aula, tá? Mas vocês já podem dar uma olhada, saber melhor como funciona. E o curso, gente, deixa eu até confirmar aqui, mas até o dia 19, que é sexta-feira, ele tá com 10% de desconto. Então, depois da aula, quem tiver interesse no curso, enfim, tem esses 2 dias de desconto para fazer a inscrição. Certo? Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês já atuam, né? A Cristiane acabou de colocar aqui que ela fez um curso de reabilitação neuropsicológica e que esse assunto interessa. Tenho curiosidade de saber se vocês já atuam nessa área, se vocês já fazem laudo, se é curiosidade, porque aí a gente já pode ir conversando a partir disso. Seria bem legal se vocês falassem isso, quiserem colocar também a cidade de vocês, a gente sempre gosta de saber também de onde vocês estão falando. Ó, vamos ver quais são as respostas. Vamos lá, Ana Bárbara é de BH. Ana Bárbara, depois conta se você já trabalha com neuro, ainda não. Maria Elizabeth Palma, trabalho com avaliação há bastante tempo, legal. Ana, neuropsicóloga em Bauru, atua na área há 8 anos, bacana. Ângela, trabalho com avaliação psicológica e orientação profissional em João Pessoa, Paraíba. Seja bem-vinda, Ângela. Márcia, estou no 6º período de psicologia na Estácio, Niterói, legal, que aí já consegue saber mais sobre o assunto. Você já teve alguma matéria de neurofisiologia, neuroanatomia, alguma coisa? Acho que sim, né, Ângela? Márcia, Márcia que está no sexto período. Maria está em Bragança Paulista. Johanna, estudante de psicologia na Estácio Niterói, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Johanna. Essa semana agora tem formação em Coaching Psychology da academia também, aí no Rio. Tem outras cidades também. Kleberson, psicólogo, trabalha no sistema prisional em assistência e com avaliação psicológica em Salvador, na Bahia. Legal. A Ângela trabalha com avaliação, mas não neuro. Lexa, estudante de psicologia, último período e me interesso pelo assunto. Josiane, não atuo e tenho dúvida de saber se a avaliação neuropsicológica depende de uma pós em neuropsicologia. Ó, anota aí, Laís, para falar depois. Cristiane, trabalho num posto de saúde e atuo com alguns pacientes com problemas relacionados à memória. Ai, que interessante, na Prefeitura do Rio também. Fernanda, finalizando o curso de psicologia, pretendo fazer a pós em neuro em Uberlândia. Alana de BH, estudante de psicologia da PUC. Juliana tem interesse na avaliação psicológica. Elaine é de Araraquara, tem interesse na área, trabalha em consultório. Josiane, psicóloga infantil, legal. Nara Lima, psicóloga recém-formada e tenho muito interesse em avaliação psicológica. Gleis Jones, estou em conclusão do curso, estou procurando mais informação acerca do tema. Tive aula de neuroanatomia na Estácio, em Fortaleza, bacana. Ana Cláudia, estudante de psicologia no Gravataí, no Rio Grande do Sul. Juliana, estudante de pós em neuropsicologia, mora em Extrema. Gente, tem gente de todo lugar, que legal. Olha só, a Ismarina, não estou conseguindo ver, acho que é Ismarina. Desculpa se estiver errado, Marina. Palmas, Tocantins, olha que legal. Atualmente mora em São Paulo, recém-formada em interesse na área. Ana Bárbara, estudante de psicologia de Pitágoras.
A da Ulisses de Psicologia, me interesso muito pela área, futuramente quero fazer pós em Neuropsicologia de Santo André, São Paulo. Thalita, da Bahia, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em TCC. Muito legal. Gente, é muito gostoso a gente ver, né, assim, os nossos colegas de profissão, entender um pouco mais o que vocês estão fazendo em cada lugar. E é legal até para a gente direcionar mais os conteúdos aqui. Então, sempre que vocês participam, e não só nas aulas ao vivo aqui, né, mas deixem os comentários para a gente entender melhor um pouquinho do perfil de vocês, o que vocês estão procurando, é bem bacana, tá? Gente, sejam todos muito bem-vindos hoje, tá? A aula hoje vai ser sobre laudo neuropsicológico mesmo, que é o tema central do curso. Quem tiver dúvidas sobre o curso, tiver interesse em fazer, a gente vai, no finalzinho, depois da aula, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas as informações, de qualquer forma, que a gente vai trazer hoje já vão, com certeza, aguçar ainda mais esse gostinho que vocês já têm, essa vontade que vocês já têm de aprender mais sobre neuropsicologia, tá? Alguns combinados para a gente começar a aula. Deem uma olhada na internet de vocês, tentem evitar ficar com muitas abas abertas, olhando muitas coisas ao mesmo tempo, para que a conexão fique boa, a gente não tenha nenhum problema em travar som, travar imagem, qualquer coisa assim. Então, sempre que fiquem de olho na internet. Se tiver algum problema, mesmo assim, travou, deu algum problema, tenta atualizar a página, aperta F5 no teclado, atualiza a página, ou então sai e entra pelo mesmo link, é só entrar novamente, normalmente já resolve, ok? Se não resolver, pode falar aqui no chat se for algum problema técnico, alguma coisa interna, a gente conversa, dá um jeito aqui e resolve, tá bom? Além disso, gente, essa aula vai ficar gravada, para quem não conseguir ver até o final, e a gente vai disponibilizar no Psicoclub, que é a plataforma de conteúdos da Academia do Psicólogo, para quem for assinante premium. Todas as aulas que a gente faz ao vivo, todos os eventos ao vivo ficam gravadas e ficam disponíveis lá para quem for assinante, ok? A Academia do Psicólogo, gente, tem uma série de cursos online, além dessa plataforma de conteúdo, e tem uma formação presencial também em Coaching Psychology. Então, para quem não conhece ainda a Academia do Psicólogo, quer saber um pouco mais, só entrar no nosso site, academiadopsicólogo.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações, ou até mesmo nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente sempre deixa disponíveis os depoimentos de quem participa, vocês vão ver lá mais informações, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais e ver como é legal. Pelo menos os feedbacks que a gente tem tido até agora são muito bons, então fiquem tranquilos com relação a isso também, tá? Outra coisa importante, quem estiver aqui e já for assinante do Psicoclub, já estiver com a gente e assistir pelo menos 70% da aula, depois vai receber o certificado de participação nesse evento, né? Precisa ser assinante premium do Psicoclub e precisa participar de, no mínimo, 70% da aula, né? Ficar aqui online junto com a gente. Ok, então, recados dados. Tudo certo. Agora, pessoal, divirtam-se aqui na aula com a Laís. No final eu volto, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o curso, vai bater mais papo, tirar dúvidas, enfim, tá? Eu vou deixar o link aqui de novo, mas tem aqui em cima, caso alguém queira dar uma olhada. E agora, Laís, com você, boa aula. Qualquer coisa me chama que eu vou estar por aqui. Pode deixar. Vou botar a apresentação aqui de novo. Tá. Então, gente, boa noite, né, para todos vocês. Tá? Estou muito feliz de ver esse número de interessados na área, né? Assim, vocês aí descrevendo se já trabalham com áreas afins, são estudantes e têm interesse, né, na área. Fico muito feliz de ver as pessoas buscando, né, assim, mais conhecimento e buscando um grau de informação dentro dessa área, que ao mesmo tempo que não é nova, ela ainda é muito nova no nosso cenário, né, assim, de formação, então nem todo mundo tem na graduação, a gente acaba tendo que procurar muita informação fora, né, para suprir a nossa necessidade nessa área. A ideia da aula de hoje, né, é a gente falar um pouco sobre o laudo, que vai ser que é o tema central, né, do nosso curso, justamente por ele ser, para quem, né,
Acho que na nossa área de atuação, que é uma área bastante vasta, né, bastante ampla, independente do público que a gente trabalha, independente do lugar que a gente for trabalhar, se a gente trabalha com avaliação ou reabilitação, normalmente, né, na avaliação sempre é obrigatório, mas na reabilitação também, a gente vai ser sempre convidado a produzir laudos, né, a produzir laudos. E é uma coisa que a gente pratica pouco, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e aí vai sofrer um pouco, assim, sozinho, muitas vezes, né, na clínica, na hora de já entregar esses laudos para os pacientes. E o laudo, ele é uma vitrine, né, do nosso trabalho. Então, além de ser um documento, né, como a gente vai ver, ele também age como uma vitrine para o nosso serviço, né, para o tipo de atendimento que a gente presta. Então, é um ponto que eu diria que é a finalização do nosso, ali, né, que caminha para a finalização do nosso atendimento, que a gente vai produzir vários dentro dessa área, né, e que ele tem que trazer ali todas as informações que são necessárias. Então, hoje na aula, a ideia é a gente começar a trabalhar um pouco, né, com essa ideia. Obviamente, eu não vou conseguir, né, falar tudo de laudo aqui, né, nessa aula. A ideia é a gente começar a introduzir a ideia, começar a pensar na importância desse, né, assim, desse instrumento e o que a gente vai fazer para construir um bom laudo, né, daí para frente, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão mandando, né, assim, ao longo da aula. Eu vou tentar ir acompanhando para a gente já ir, né, tirando as dúvidas, esclarecendo alguns pontos que forem surgindo de dúvidas de vocês, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é esse laudo, né? Então, o que é um termo que a gente chama, né, dentro da psicologia, um laudo ou um relatório, né, que eles são palavras sinônimas desde a Resolução 7 de 2003, elas, né, foram unificadas como documentos, e aí não existe mais aquela distinção de um laudo ou um relatório de uma forma oficial, tá? Então, para a gente começar, o laudo ele é um documento, tá, gente? Ele é um documento técnico-científico. O fato de ser um documento, ele vem para lembrar a gente de que isso é uma forma oficial que a gente tem, né, de comunicar os nossos resultados ou o que foi feito no processo de avaliação ou no processo de reabilitação, tá? Quando eu digo que ele é um documento, a gente está falando inclusive porque é ali que vai ficar atestado tudo, né, que foi feito, que foi raciocinado de alguma forma, a gente vai ver isso depois com mais calma, mas é ali a única, vamos assim dizer, prova e a única certeza que o cliente tem, né, ou as pessoas que te encaminham têm, do que foi feito no processo, né? A gente faz a avaliação, às vezes, em várias sessões, né? A gente aplica ou não instrumentos, a gente conversa ou não com outras fontes, escola, quando é criança, com os médicos que atendem, etc. E às vezes a gente vai lá, dá uma linda devolutiva, explica para a pessoa tudo certinho do que, né, o que deu a avaliação ou o que foi feito durante todo o processo de reabilitação. Mas se a gente não colocar isso no papel, essa pessoa não vai ter né, assim, essas informações disponibilizadas. Então é nosso dever, né, ter essas informações sempre, né, assim, expostas de uma forma que seja técnica e científica. E eu acho que é aí que entra o calcanhar de Aquiles que muitas pessoas sentem, né? Que é trabalhar com os conhecimentos técnicos e científicos ao mesmo tempo em que eu tenho que deixar isso de uma forma clara, né, na minha exposição, mas não necessariamente popular, que é o meio do caminho aí da linguagem técnica científica da exposição em um documento, tá? Então, como um bom documento, o laudo ele é um conjunto de informações, né, que vai trazer, assim, aí no caso, informações sobre, né, aquele cliente em especial, sobre o que trouxe ele para avaliação, sobre, né, assim, o que a gente vai construir ali do seu histórico clínico, dos procedimentos que serão feitos, dos resultados, o que a gente vai concluir a respeito disso, né? Ele pode ser feito tanto para relatar resultados finais ou parciais, tá? Então, por exemplo, no cenário da avaliação, a gente usa muito um relatório que já é um relatório final. Então, eu reporto um relatório já com resultados finais. Eu fiz o processo do início ao final
e tenho aqui o meu resultado final, né? O meu relatório dizendo das informações do processo inteiro de uma vez. Já quando a gente está na área da REAB, né, da reabilitação, a gente pode ser convidado a reportar resultados parciais. Então, às vezes, tanto a família, quanto a escola, ou o médico, quem quer que seja, né, que esteja acompanhando essa pessoa em diferentes cenários, pode pedir para a gente, né, de tempos em tempos, e é inclusive importante que a gente tenha isso também sempre registrado, né, de tempos em tempos, resultados parciais desse processo de reabilitação. Né? Então, apliquei tal técnica, estimulei tal domínio, ou compensei tal habilidade, funcionou ou não funcionou? Qual foi a resposta do paciente? Porque às vezes a gente vai ser convidado a dizer, e aí, como que está o processo de reabilitação? E se eu não souber, né, eu não consigo construir esse relatório parcial de, às vezes, um processo que é bem mais longo, né, do que o processo, às vezes não, né, é um processo bem mais longo do que um processo de avaliação, tá? Ele tem que ser, eu gosto de colocar ali, né, a frasezinha está escrito tradução, né, psicoeducativo, deixa eu pegar aqui o meu pointerzinho, ele tem que ser, né, uma tradução de forma psicoeducativa. O que isso quer dizer, tá? O que é o meu raciocínio em cima dessa informação que eu coloquei? O nosso laudo, ele tem que ser psicoeducativo do ponto de vista de que ele tem que conseguir transmitir, tá? Para os solicitantes ou para os interessados ali naquela avaliação, as informações que fazem sentido do ponto de vista para uma compreensão do sujeito como um todo, da onde aquela avaliação vai fazer parte, né? E ele tem que trazer ali o contexto das informações relacionadas, por exemplo, às condutas e aos encaminhamentos. Então, o que será feito daí em diante? Quando eu digo que a gente tem que traduzir de um ponto de vista mais psicoeducativo, é como se a gente tivesse que lembrar que a gente tem que deixar algumas informações claras, não, igual eu disse, a ponto de que elas fiquem no popular, mas que elas fiquem compreensível para as pessoas, né? Então, é claro que a gente ainda vai usar termos técnicos, tá? É claro que a gente vai, de certa forma, construir um raciocínio que às vezes é um pouco mais eu diria assim, às vezes um pouco mais complexo do que as pessoas no popular consigam, talvez, assim, com tanta, né, intuição pegar, tá? Mas a gente também não pode só simplesmente sair ali, principalmente na área da neuropsicologia, né, colocando a memória executiva, né, se memória episódica está dentro ou fora do esperado, as funções executivas estão ou não estão dentro do esperado e pronto, e acabou, tá? Porque as pessoas não sabem o que é isso, né? Elas não vão conseguir traduzir isso para a vida delas, o que esse resultado quis dizer, tá? Então, é importante que a gente consiga fazer esse processo por elas, né? Mantendo o rigor técnico-científico, tá? O laudo, ele também é um documento, ok, gente? Assim, que traz uma resposta a uma demanda, ok? Então, de toda forma, todo o processo, né, que gera um laudo ou um relatório, ele tem uma queixa, uma demanda, ele tem um motivo para acontecer. Mesmo que seja uma situação super fictícia, que raramente acontece, mas tem acontecido um pouco mais, que a pessoa chegar e falar, eu quero fazer uma avaliação só para saber como é que eu tô. Não tem queixa nenhuma, claro, e tal, eu quero só descobrir como é que eu funciono cognitivamente. Ainda assim, isso é uma demanda. Ela quer apenas compreensão do perfil cognitivo ali, comportamental dela. Ainda assim, você vai responder essa demanda, né? Então, a gente traz no laudo o peso de uma resposta. Aí, cuidado, tá, gente? Na neuropsicologia, a gente associa que a resposta tem que ser sempre um diagnóstico. Diagnóstico do tipo nosológico, do tipo DSM, CID. Não é isso, ok? A resposta, né? Quando eu respondo no meu laudo uma demanda, eu estou respondendo, por exemplo, se a pessoa está me perguntando se existe ali alguma questão que impede a aprendizagem daquela criança, então ela vem com queixa de aprendizagem e eu estou avaliando para entender por que ela não está conseguindo aprender, né? E aí, na hora que eu avalio, eu identifico, sim, alguns pontos cognitivos que são essenciais para a aprendizagem e que nela talvez não estejam tão dentro do esperado, eu não necessariamente estou dizendo que ela tem um transtorno de aprendizagem, até porque um transtorno de aprendizagem é uma entidade bem mais complexa, né? Que eu vou precisar realmente de um conjunto muito maior de informações para poder afirmar um diagnóstico desse. Mas se eu conseguir entender que ela tem algum perfil, algumas características cognitivas ou comportamentais ali de modelo biopsicossocial, né?
que impactam o processo de aprendizagem dela, eu consigo responder isso no laudo. Ou seja, eu estou respondendo. Eu não preciso necessariamente responder com um diagnóstico, ok? Porque o diagnóstico dentro da neuropsicologia, ele é muito mais complexo do que um diagnóstico nosológico. Não que o diagnóstico nosológico não seja, tá, gente? Mas quando eu falo, né, assim, dentro da neuropsicologia, de gerar diagnóstico, eu estou pensando em como essa pessoa funciona, antes de mais nada. Eu estou pensando como isso impacta ecologicamente, né, no dia a dia da vida dela. Eu estou pensando, né, como que isso pode ou não pode ter algum grau de associação específico num quadro, né, como um todo, sem ter um nomezinho ali, né, vindo do CID ou do DSM. E eu estou pensando, claro, numa relação que faça sentido do ponto de vista cerebral. Afinal, neuropsicologia, né, a base, estrutura, correlação, né, a nossa correlação, estrutura, função. Então, o nosso raciocínio, ele tem que ir muito além, tá, desse ponto. E aí, lembrem-se sempre, tá, que o laudo de vocês é o meio oficial de comunicação, ok? Então, ele é o documento que vai circular, tá bom? Então, é super engraçado que às vezes a gente escuta muito isso. Para quem já trabalha na área, né, e inclusive para quem trabalha com avaliação psicológica, não necessariamente com avaliação neuropsicológica, quem já trabalha já deve ter experimentado isso, e aí vocês me digam se sim ou se não, tá? Às vezes você dá aquela bela explicação para a pessoa, né, explica tudo direitinho, o que foi o resultado, o que você encontrou, como que está funcionando isso ou aquilo. E aí, às vezes, ela vai lá embora, pega o laudinho dela, vai embora. E aí, na hora que ela vai ou conversar com, né, assim, o companheiro, ou às vezes com, né, assim, o outro responsável pela criança, ou vai, né, levar esse resultado para o médico, às vezes ela distorce alguma informação que você disse. Ah, porque ela falou que eu tinha isso, que não, ou que é assim que funciona. E aí, às vezes, não foi isso que você falou, né? Aonde que você tem como provar se essa informação é ou não é informação real sobre aquela pessoa? No laudo. Se aquela informação estiver correta no laudo, é ali que você tem a sua comunicação oficial, ok? Alguém já experimentou isso, do paciente às vezes achar que entendeu e depois sair de uma devolutiva, de uma explicação, sem ter entendido realmente o que foi dito? Muitas vezes aí, ó. Muito essa dificuldade. Por quê? Porque é um conhecimento técnico-científico. Então, é claro que eu não vou esperar que a pessoa consiga sair de lá entendendo o resultado de uma avaliação que é específica, que tem um resultado super específico, né? Assim, tendo todos os resultados na ponta da língua dela, né, gente? Porque às vezes para nós, que é o desafio no laudo, né? Para nós que somos pessoas da área, às vezes traduzir esse conhecimento de um jeito que seja, vamos dizer, palatável, compreensível para as pessoas já é difícil. Imagina para quem não tem nada a ver com a área, né? Escutar durante uma hora em alguma coisa um tanto de informação e conseguir, né, aprender tudo aquilo ali e reportar para alguém, né? Então, esse erro, ele acontece com qualquer profissional, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muita clareza de que o único comprovante que a gente tem, oficial, né, do que foi feito, é o documento. E o documento é o nosso laudo. Então, nesse laudo, essas informações têm que estar ali bem precisas, tá? Então, não vale ficar fazendo prognóstico mirabolante verbal, né? As informações elas têm que estar ali no laudo de uma forma que seja o que a pessoa pode recorrer todas as vezes que ela tiver dúvida. Então, se o seu laudo é aquele laudo que a pessoa saiu da sua devolutiva, né? E quando ela chegar em casa, se ela não entendeu, tiver alguma dúvida, ela tentar abrir para procurar, ela também continuar sem entender, é sinal de que ele não é um laudo tão bom, tá? Então, isso é né, assim, uma medidinha que a gente tem que ter. Ele tem que ser um laudo capaz. Exatamente o que a Ângela e a Johanna disseram, né? É um embate aí que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Entre o senso comum desse desafio de fazer esse processo, né? Que a Ângela trouxe aí, traduzir e reportar para o solicitante, né? E para o próprio interessado também, o que é que tem ali acontecendo com aquela pessoa, ok? Aí, isso eu estou pensando no laudo como um todo, tá, gente? Na estrutura laudo, documento laudo. Na neuropsicologia, mudam algumas coisas, né? Por isso que o curso é laudo neuropsicológico, né? Eu poderia simplesmente chamar de laudo. Mas por que laudo neuropsicológico?
Porque quando eu estou reportando um resultado de uma avaliação ou de uma reabilitação neuropsicológica, o meu ponto de vista teórico, né, a minha perspectiva teórica, ela impacta, né, e ela vai influenciar um pouco na estrutura do laudo, né? Então, o nosso laudo, ele nunca vai ter partes a menos, né, do que manda o nosso conselho, tá? Aí. Mas ele vai precisar trazer informações a mais do que, por exemplo, quando eu faço uma avaliação psicológica do ponto de vista de uma outra perspectiva, né? Dentre todas que podem, né, ser, que de certa forma trabalham também com uma avaliação psicológica, ok? Então, esses pequenos detalhes são coisas que fazem a diferença para um bom laudo neuropsicológico de um laudo neuropsicológico que não conseguiu trazer toda a perspectiva teórica de forma clara, né? Assim, de forma que esteja ali traduzida no qual que é o propósito real da avaliação, ok? Porque, gente, a gente tem que lembrar que na neuropsicologia, a gente às vezes foca muito nos aspectos cognitivos, como se fosse uma psicologia cognitiva, né? E pouco nos aspectos que são a base real da neuropsicologia, que é essa lógica de estrutura-função, que é fazer esse raciocínio, né, ideográfico, então, da pessoa com ela mesma e dela com a população. Então, eu tenho toda uma lógica, né, de raciocínio clínico que precisa ser traduzido no laudo neuropsicológico, que não necessariamente aparece nos laudos de avaliação psicológica, ok? Mas é claro que, por exemplo, nos laudos de avaliação psicológica, dependendo da corrente teórica que você estiver usando, vão aparecer outras coisas, ok? Então, na neuropsicologia, o laudo, a gente diz que ele é um estudo de caso, ok? O que é chamar um laudo de um estudo de caso? Do ponto de vista, né, assim, mais técnico-científico, ali, no seu laudo, eu tenho que trazer o objetivo da avaliação, né? Então, se a gente pensar aí nos estudos de caso que às vezes a gente lê ou assiste, né, assim, palestras sobre, ou lê artigos sobre, num livro, trechos, etc., você vai ver que sempre tem um objetivo, ou seja, de por que aquela pessoa estava sendo avaliada, né? Descrever esse participante, então, no caso aqui, é o nosso cliente, né? Então, eu tenho que conseguir informar quem é essa pessoa. Eu tenho que dizer dos métodos, então, o que eu usei, né, de forma que faça sentido com as hipóteses, né, o que foi usado de forma que faça sentido com as minhas hipóteses clínicas ali, né, os resultados dessa avaliação e uma conclusão. Então, se eu seguir, né, a ideia é que na hora que eu pego um bom laudo neuropsicológico, se eu seguir ele, a construção dessa história do porquê que essa pessoa está sendo avaliada, quem é essa pessoa, qual é a história dos sintomas, a cronologia, os ambientes em que acontece, todas as informações da história clínica que são relevantes, profissionais que já foram procurados ou ainda não foram procurados, né? Quando eu termino de ler essa primeira parte até ali, né, os participantes, eu tenho que conseguir já antever o que aquela pessoa quis avaliar. Se eu não conseguir chegar no final da primeira parte ali do meu estudo de caso, sabendo o que a pessoa quis avaliar, já quer dizer que a informação não ficou clara, não está muito precisa, tá? Às vezes a gente vê isso, a gente às vezes vê exposição de história clínica em 3, 4 continhos, ou às vezes faz uma história tão longa, com tanta informação que não tem relação com o objetivo, né? Com o motivo que trouxe essa pessoa para avaliação, que às vezes aqui, né, com o nosso objetivo, que às vezes também a informação se perde, né? Começa a aparecer um tanto de coisa, né, que me impede de raciocinar clinicamente com qualidade em cima daquela, né, assim, daquele objetivo, daquela demanda, ok? Quando eu venho para até aqui, né, do participante, e eu já tenho as minhas hipóteses, aí eu vou conseguir fazer o quê? Levantar como eu vou acessar essas informações que eu preciso. Quais os métodos, os procedimentos, se eu vou usar instrumentos ou não, quais instrumentos eu vou usar ou não. E aí, esses instrumentos vão ser interpretados, né? Então, esse processo aí vai ser interpretado. Então, eu vou ter os resultados dessa avaliação e, por fim, isso vai gerar uma conclusão que, lembrem-se, não precisa ser necessariamente um diagnóstico de nome, de DSM ou CID-10, ok? Esse processo aqui, ele todo tem que ficar claro, né? Ele é um estudo de caso e ele todo tem que trazer essas informações de forma clara, ok?
Tranquilo até aqui? Sim, não, dúvidas? Posso continuar? Tudo tranquilo? Ninguém? Então, ó, vou ir, né? Tô achando que tá dando para entender. Então tá, beleza. Então, ótimo. Então, qual que é, né, assim, Maria Elizabeth perguntou, na conclusão eu dou o diagnóstico? Sim. Só que lembre, tá, Maria Elizabeth, que o diagnóstico não necessariamente na neuropsicologia é o nome de um transtorno, tá? A gente chama de diagnóstico o perfil que a pessoa apresenta. Se esse perfil é 100% ali compatível com um transtorno que tem um nome, aí eu vou falar do nome, ok? Mas se ainda assim ela tem esse diagnóstico que tem esse perfil, mas isso não encaixa no nome, eu dei um diagnóstico, mas é um diagnóstico neuropsicológico, ok? Sim, tá, Ismarina? Na conclusão que a gente vai incluir logo depois, dependendo do que eu concluir dessa pessoa, o que vem de encaminhamentos daí para frente, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender é para que serve um laudo. Então, toda vez que eu sento para fazer um laudo, eu tenho que entender para que eu estou fazendo um laudo ou qual a utilidade daquele laudo. Okay? Então, para que ele serve? A gente já viu que ele é um documento, mas ele tem um propósito muito além, né, de apenas reportar um resultado, tá? A lógica geral, tá, gente, de um laudo é apresentar os procedimentos que foram feitos durante aquele processo, né, e as conclusões geradas ali no processo de avaliação que tiver sido realizado. Só que apresentar os procedimentos e as conclusões, tá? O próprio CFP lista todos esses tópicos que estão aqui embaixo. Então, eu vou apresentar os encaminhamentos, quais intervenções são possíveis, o diagnóstico, um possível prognóstico, como que foi a evolução do caso, orientar e sugerir algum projeto terapêutico, e indicar solicitações necessárias. Então, na verdade, muitas dessas aqui se repetem, tá? Então, vamos fazer em bloco para a gente conseguir entender um pouquinho dessa utilidade real, tá? Para apresentar para vocês assim, a ideia dos resultados desse laudo. Então, vamos lá. Quando eu falo que o principal relatório, a principal ideia da utilidade do laudo é apresentar os procedimentos, né, e as conclusões geradas, eu estou dizendo que a primeira ideia é eu tenho que deixar claro tudo o que eu fiz e eu tenho que deixar claro o que isso né, resulta, ou quais são os resultados e o que isso me permite concluir, tá? Então, quando eu olho para o meu, né, assim, para o meu laudo, tem que existir uma série de informações para dizer que ele cumpriu a utilidade dele. Então, o primeiro ponto é uma coisa que a gente encontra muito problema hoje, tá? As pessoas não relatam os procedimentos que foram feitos com qualidade. O que isso quer dizer? Que às vezes elas vão lá, aplicam uma série de instrumentos, depois, não na hora do laudo, não listam que instrumentos foram esses, não colocam o nome dos instrumentos, né? Não especificam o quanto que a pessoa tirou, quais foram os valores. E aí, se essa pessoa vai ser reavaliada, ou a gente vai querer usar esses resultados para uma intervenção, por exemplo, numa REAB, o profissional que recebe fica sem acesso a essas informações, né? Então, por exemplo, quando eu estou ali falando que eu tenho que dizer, né, dos procedimentos que foram feitos, eu tenho que deixar isso claro. É minha obrigação deixar claro o que foi realizado. Se essa pessoa precisa ser reavaliada, a gente sabe, né, como psicólogo, que os testes não podem ficar sendo repetidos assim inúmeras vezes, dependendo do intervalo de tempo. Então, se eu não sei, né, assim, o que aquela pessoa fez naquela avaliação de um ano atrás, como que eu vou saber, né, se de alguma forma o que eu escolher fazer hoje vai interferir no meu processo de avaliação, né? Ou se ela veio para mim, para que eu veja se ela melhorou, né, assim, depois de uma intervenção, como que eu vou saber se eu não souber exatamente o que foi feito na avaliação anterior, né? Então,
a primeira utilidade é, gente, esse documento ele tem que ser útil, tá? Para a pessoa e para os demais profissionais que vão receber né, que vão ter acesso a esse documento. E aí, útil não é só do ponto de vista do diagnóstico. A gente fala, mas o que a pessoa vai ficar olhando aqueles valores? Então, para ela aquilo não quer dizer nada. A interpretação você vai fazer. Mas para outros profissionais e para a vida dela, numa situação futura de reavaliação, de reabilitação, de resposta ao tratamento, a gente já precisa deixar essas informações claras. Ok? Então, o que acontece? Quando eu faço isso, né, assim, de não listar, eu estou negando a primeira utilidade do meu laudo, né, que é deixar claro para as pessoas isso. Eu sempre penso assim, se, né, a gente recebesse, vamos pensar aí, vamos supor que vocês recebessem um laudo, né, de exame de sangue, eu sei que não é a mesma coisa, mas vamos pegar, por exemplo, tá? Se vocês recebessem um laudo de um exame de sangue, só dizendo assim, seu colesterol tá ok ou não tá ok? Ok? Sem dizer qual foi a metodologia que eles usaram para medir esse colesterol, sem dizer os valores. E aí vamos supor que seu médico quer só saber se, assim, se você fizer aí em um mês, você fez, hoje o colesterol está um pouquinho alto. Ele fala, vamos tentar uma dieta, uma atividade física, daí um mês, 2 meses você faz um novo exame para a gente ver se está funcionando. Às vezes o que ele quer ver de funcionando não é dizer que caiu 100%. Às vezes ele vai dizer que está funcionando, é que caiu um pouco, então continua. Mas se não vier valores, se não vier indícios disso, como que ele vai saber? Né? Então a ideia é a mesma para a gente, só que a gente está mexendo com processos mais, né, assim, complexos. Deixa eu ver aqui, gente, o que vocês... A aula vai ficar disponível depois no Psicoclub, tá? Para quem é assinante, vocês conseguem assistir depois, ok? Aí vocês podem acessar dentro do Psicoclub, para quem estiver tendo dificuldade, tá bom, gente? Quem é assinante do Psicoclub consegue depois ver essa aula gravada, combinado? Então, para quem aí estiver tendo mais dificuldades. Bom, e aí a Johanna me perguntou, para avaliar uma evolução ou um caso após um tempo... Oi? Desculpa interromper a pergunta aqui da Johanna, mas a gente vai deixar essa aula aberta, tá? Para quem não for assinante também. Como é a aula de lançamento do curso, a gente vai deixar, eu falei no comecinho também que ia ficar só para os assinantes, mas a gente vai deixar essa aula aberta assim, todo mundo que tem interesse, enfim, vai poder assistir depois também, tá? A gente vai colocar ela no Psicoclub, aberta, e no YouTube também. Aí, ó, gente. Então, pronto. Tá bom? É isso, pode continuar, desculpa interromper. É isso. Obrigada, viu, Daia? E aí a Johanna perguntou, para avaliar uma evolução ou não do caso após um tempo, os testes têm de ser os mesmos? Não necessariamente, tá, Johanna? Mas se eu tiver que, né, se eu tiver que usar o mesmo instrumento, porque é o que eu tenho disponível com normas, porque é o mais adequado para aquele caso, é porque é o que vai me ajudar a responder a pergunta que eu tenho, aí sim, né, eu vou recorrer às vezes ao mesmo instrumento, tá bom? Mas às vezes não é possível, às vezes um teste perde a validade, né, de normatização dele ali, então as normas já não são mais viáveis e saem do SATA-PSI, então às vezes a gente não vai realmente usar o mesmo instrumento. Mas se eu estiver usando o mesmo instrumento por N motivos clínicos, eu tenho que saber, tá, se essa pessoa já foi exposta ou não foi exposta àquele instrumento em alguma avaliação que ele já tenha feito. Combinado? Então, por isso, expor os procedimentos é importante, tá, gente? E aí, por fim, eu acho que eles gastam a maior, né, assim, dentro da resolução do CFP, o maior tempo deles ali listando uma série de coisas que todas dizem de conclusões, tá? Por quê? Se eu estou dizendo de um diagnóstico, eu estou dizendo de uma já que eu já concluí o que eu compreendi a respeito daquela pessoa. Então, a utilidade, de certa forma, é expor essa conclusão. E aí, se vocês virem, muitas das coisas estão relacionadas a o que as meninas me perguntaram aqui já do encaminhamento. Então, se vocês verem, ó, encaminhamento, intervenções que vão ser propostas, prognóstico, orientação e sugestão de processamento de projetos terapêuticos e solicitações necessárias.
Todos esses tópicos estão relacionados ao quê? Aos encaminhamentos ou às condutas que devem ser tomadas após a avaliação. Então, você avaliou, você entendeu o que está acontecendo com aquela pessoa, e aí você tem que deixar claro ali o que ela tem que fazer daí para frente dessa avaliação. Que é o que a maioria dos laudos que eu vejo hoje não tem. Ou tem, assim, um tópicozinho. Avaliação fonoaudiológica, ou retorno médico. Gente, por que você está pedindo isso? Isso tem que ficar claro. Por que você está orientando que a pessoa procure aquilo? Por que você está sugerindo que a pessoa faça aquilo? Se você quer que ela vá para o psicopedagogo, por quê? Né? Precisa que ela, né, assim, faça uma consulta com outro especialista que não o que ela está fazendo, por quê? Né? O que com base na sua avaliação, justifica essas condutas? E vocês estão vendo que a ideia da própria utilidade do laudo é a ideia central de uma avaliação? Enquanto a gente avaliar achando que a nossa obrigação termina em um diagnóstico, né, seja ele de perfil, seja ele se chegou ou não no nome de um transtorno, a gente está fazendo tudo errado, tá? Então, tá errado, né? A gente avalia, gente, para entender o que essa pessoa tem, para propor condições, para propor condutas, propor encaminhamentos para a vida dela. Avaliar por avaliar não diz para a pessoa o que ela tem que fazer com aquilo. Ok, você tem um déficit de memória. E aí? Ela vai intuir sozinha que ela precisa de uma reabilitação, ou que talvez isso sinalize um quadro que pode ser déficit de vitamina, ou que isso sinaliza um quadro que pode ser o início, né, de uma situação demencial que precisa ser controlada com o médico. Não. Quem que tem que dizer isso para ela? Vocês. E aonde que isso tem que estar listado? No relatório, ok? O único ponto que eu discordo aqui da resolução é a questão de dizer de prognóstico, tá? Por quê? Do ponto de vista da neuropsicologia, é muito difícil a gente dizer de prognóstico. É muito arriscado, tá? Prognóstico do ponto de vista, assim... você identifica que uma criança tem deficiência intelectual, e aí isso é uma coisa que, infelizmente, a gente escuta muito acontecer, tá? E aí você vira para a família e fala, olha, ela nunca vai aprender a ler e escrever. Tá? Muitas das vezes a gente não tem elementos, não tem informações suficientes para fazer um prognóstico desse peso, ok? Ou para dizer que vai ou não vai melhorar numa reabilitação, tá? A gente não tem poder, muitas das vezes, né? Acho que eu diria até na maioria das vezes, para dizer com certeza se o cérebro vai ou não vai responder àquela intervenção, ou vai ou não vai desenvolver uma determinada habilidade antes da gente tentar o que for possível. Óbvio que, né, quando eu tenho áreas de estrutura-função, eu sei que mexeu com uma região cerebral que é extremamente específica, que não tem outra região cerebral que assuma o papel pelos estudos, que às vezes é uma região primária, etc. Aí, às vezes, se a pessoa diz assim, eu vou voltar a ter essa habilidade, a gente pode dizer que talvez seja mais difícil. Mas eu dificilmente vou dizer para essa pessoa que com certeza nunca mais. Se ela ainda não tiver sido exposta às possibilidades de encaminhamentos de condutas seriam viáveis nesse momento, tá? Então, a gente também não faz prognóstico de uma pessoa que vai ou não vai virar para um quadro. Então, olha, ela está em risco para dislexia. A gente não escreve isso. A pessoa tem agora ou não tem agora. Se ela não tem agora, ela tem uma dificuldade, e aí você vai intervir nessa dificuldade e vai, caso as dificuldades permaneçam, essa pessoa precisa ser avaliada de novo. Né? Você tentou todas as intervenções que foram listadas, não funcionou, traz ela de novo para ser avaliada, para a gente aí de fato dizer se existe ou não existe aquele transtorno específico ali, tá? Então, o prognóstico, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Ele às vezes é um tiro no pé. Quando a gente escuta, e aí para quem também já atende, talvez já tenha escutado, a área da neuropsicologia às vezes tem um quê um pouco triste, tá? Para isso, para quem trabalha. Às vezes a gente recebe muito na clínica pessoas que chegam dizendo de outros profissionais, às vezes não da nossa área, né? Que falaram, olha, vai melhorar sozinho, não precisa fazer reabilitação não, que vai melhorar sozinho. Aí a pessoa espera um tempo, não melhora sozinho, tá incomodando, vai procurar reab, aí já passou o tempo ótimo, né? Assim, ali de plasticidade cerebral, após algum evento para poder fazer reabilitação. E aí, às vezes, isso prejudica a pessoa que poderia ter, sim, ganhado uma habilidade, né? Reganhado uma habilidade, mas se ela fosse estimulada. Às vezes é o contrário, às vezes as pessoas já desacreditam 100% em uma pessoa
sem antes ter tentado nada que justifique, né, todo tamanho de descrédito, tá? Então, tomem cuidado, a parte de prognóstico, dessa forma, tá, gente? Dizendo o que vai ou não vai acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado. O prognóstico, do ponto de vista de psicoeducação, muitas das vezes a gente usa. Um exemplo, fizemos uma avaliação, tudo indica que um paciente tem uma demência. Né? O médico também eliminou todas as outras possibilidades, tudo bonitinho, também concorda, acho que realmente é uma demência. O prognóstico dessa pessoa, ao que tudo indica, se a gente estiver certinho no diagnóstico dela, vai ser de progressão de um quadro, porque a demência é um quadro que envolve progressão. Em quanto tempo exatamente essa pessoa vai progredir? Eu não sei. Eu posso estimar um tempo médio aí, pelo que os estudos me indicam, né, para aquele caso, tá? Mas ainda assim, eu não vou dizer que a pessoa, por exemplo, vai progredir para um estágio avançado em 5, 6 anos. Eu vou informar a família, né, que provavelmente ela possui um quadro que a tendência é grida, né, e que por isso a gente tem que ficar atento às necessidades ali, né, de adaptação funcional, de adaptação cotidiana da vida, né, de autonomia, que precisarão ser adaptadas diante da progressão. Então, isso é um prognóstico razoável de ser feito, ok? Então, tomem cuidado. Mas não se esqueçam nunca que vocês avaliam para propor algo para a pessoa, tá? E aí, o que acontece, tá? Assim, para essas pessoas, quando a gente tenta fazer, né, assim, prognósticos, é que a gente acaba errando e isso acaba pegando muito mal para a gente. Ou, se a gente não propõe condutas, né, isso acaba também pegando mal porque é o que faz a fama da área, né? Os profissionais que não são, né, assim, tão cautelosos, acabam fazendo uma má fama da área, que talvez muitos de vocês já tenham escutado, que é que a gente avalia por avaliar. Ah, o que adianta avaliar? Né? O que adianta dizer que a pessoa tem X ou Y? Por que a pessoa está falando isso para a gente? Que a gente avalia só para dar nome, só para isso ou só para aquilo? Porque os profissionais não estão fazendo essa parte obrigatória, que é de listar a utilidade, né? Assim, as conclusões, os encaminhamentos, as condutas, tá? E é uma parte, gente, que eu vou ser bem sincera, às vezes dá mais trabalho do que pensar, né, num protocolo de avaliação ali para aquela pessoa, do que aplicar e corrigir alguma coisa, do que fazer uma anamnese. Você pensar como que aquele perfil, né, precisa de, né, ou de qual conduta na vida dela, dá muito mais trabalho. E aí a gente acaba vendo muito profissional que passa correndo dessa parte. Então, chega ali e na última etapa o laudo não muda, né? Assim, ele não cumpre a utilidade primordial dele, ok? Então, lembrem-se sempre que o laudo ele tem essa utilidade, esse objetivo, ok? Eu gosto de listar esses 3 pontos que a gente tem que lembrar da utilidade também, tá, gente? Então, na utilidade do meu laudo, ele tem que conseguir interpretar e compilar as informações dessa pessoa, ok? E quando eu digo interpretar, eu digo que eu estou interpretando, tá? Então, assim, não adianta me dizer que o teste X ficou acima, abaixo ou na média. O que é esse teste médio? Né? As pessoas não sabem. E isso tem que estar traduzido, isso tem que estar interpretado no laudo. Então, a utilidade do laudo exatamente é trazer essa compilação de informações. Então, eu saber selecionar as informações que são relevantes, tá? Sem ficar expondo a pessoa, tá? Sem ficar trazendo, tá? Detalhes da vida dela que não cabem ali, que é uma coisa que acontece muito, né? A gente às vezes tá ali, descreve coisas que, né, assim, não caberiam no processo, tá? Que não ajudam a compreender a lógica, né, assim, clínica daquela pessoa, tá bom? Ele tem que ajudar o leitor a entender os resultados, ok? Então, gente, muito além de vocês se preocuparem se coloca ou não coloca valor, né, assim, que aí se eu colocar valor, mas e aí a pessoa não vai entender o valor? Eu não estou preocupada se ela vai entender ou não vai entender o valor, sabe por quê? Porque quem escreve o laudo tem que fazer essa etapa aqui, que é ajudar o leitor a entender os resultados. É você quem vai traduzir para ela o que aquilo quer dizer.
E não é só traduzir verbalmente, é traduzir no papel o que aquilo quer dizer, tá? E aí é uma das coisas que eu vejo que muita gente tem dificuldade, né? De fazer aquele caminho, teste, né? Eu tenho uma teoria, a teoria me permite construir um teste, e quando eu aplico um teste, eu volto para a teoria, eu volto para o construto. Então, não é o teste que está abaixo. Do ponto de vista clínico, aquele teste foi selecionado para medir memória, então, se ele está abaixo, ele está dizendo que abaixo é a memória. Né? Então, esse vai e volta que vai me permitir fazer com que o leitor comece a compreender os resultados da avaliação dele. Tá? Exatamente, diz a Ângela, né? A conclusão é a parte que dá mais trabalho. É mesmo, é a parte que dá mais trabalho. E é por isso que às vezes ela é um parágrafozinho assim com tópicozinhos, né? As pessoas correm dela. E aí não cumprem o propósito, seria o propósito ideal, né? No cenário da avaliação e do laudo. Gleijane está perguntando, no geral, cabe considerar um padrão de linguagem mais descritivo nos procedimentos do laudo? Na etapa de procedimentos, a gente tem várias formas de deixar isso claro. Ele, às vezes, é sim mais descritivo, de basicamente dizer o que foi feito, tá? A parte que é mais interpretativa já é dos resultados para baixo, né? Então, a demanda, a história clínica, eles são todos descritivos, afinal, você não conhece aquela pessoa na sua vida, né? Eles estão te descrevendo quem é aquela pessoa. E você está descrevendo ali o que te disseram que é, né? Você mesmo tem um momento ali na parte de observação clínica, observação comportamental, para dizer o que você achou daqueles resultados, tá? Mas aí, esse processo, ele realmente vai... O laudo, ele é linguagem e ele tem tempo verbal diferente para cada sessão. Justamente para deixar claro. Aqui foi uma pessoa que me disse, aqui sou eu observando, aqui é apenas descritivo, aqui é interpretativo, aqui é conclusivo, né? E isso muda um pouco o linguajar que a gente vai usando, né? De tempo verbal, a forma como a gente expõe as informações, tá? A Ângela perguntou, no resultado, a gente pode colocar um laudo com gráfico? Pode, Ângela, né? Tem gente que adora usar tabela, tem gente que não gosta de jeito nenhum, tem gente que gosta de gráfico, tem gente que não gosta de gráfico. Eu sempre digo que o laudo ele não tem uma receita de bolo que não seja ter as partes obrigatórias, ok? E essa noção do que tem que vir em cada parte de forma clara. Eu só digo para quem usa gráfico que essa pessoa tem que saber se o gráfico está entendível, compreensível para quem bate o olho, porque se for aquele gráfico que a pessoa bate o olho e não entende nada, ele não está cumprindo o papel dele, que é representar visualmente a informação, certo? O gráfico ele tem esse papel, de a pessoa conseguir bater o olho e entender uma informação ali de forma mais visual, do que, né, assim, pelo que está, às vezes, escrito ali e tudo mais. Então, não tem problema usar gráfico, tá bom? Mas ele tem que ter ideia de que, assim, se a pessoa pega o gráfico, se ele ficou claro para aquilo que você quer realmente transmitir. Se ele ficou claro, ótimo. Se ele não ficou claro, então, a minha recomendação será, se ele não está adicionando informação, ele está ocupando espaço e tirando a atenção de coisas importantes que vão impedir que a pessoa acompanhe seu raciocínio ao longo do laudo, tá bom? Peraí. A Marina mandou... Opa, peraí. Vamos lá. Pensava que o tempo seria sempre no passado, tirando a parte do encaminhamento. Às vezes, né, assim, tem o passado, tempo verbal, mas às vezes em algumas situações vocês vão ver que a gente precisaria, sim, usar, né, assim, coisas por exemplo, de sintomas que começaram no passado estão no momento presente até agora, então eles são contínuos, de coisas que começaram e já acabaram no passado, de coisas que surgiram, né, por exemplo, no período da avaliação, na sua observação. Isso tudo tem que ficar claro para você dizer se esse sintoma está ou não está, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Opa, deixa eu subir. Alguém me mandou uma outra pergunta aqui, a Ângela, ok. Seriam os gráficos e tabelas dos testes que têm correção informatizada? Aí, Ângela, a gente tem só que tomar cuidado com a formatação do laudo, tá bom? Para ele ficar bonito. Por quê? Correção informatizada, cada uma tem seu estilo, cada uma sai numa cor, numa fonte de letra, né? Assim, numa coisa meio, às vezes, né? Que quando você junta tudo no laudo fica feio.
tá? Então, às vezes é mais fácil a gente transformar isso de um jeito bonito, usando o Excel, usando o Word, né, que são algumas coisas que eu vou falar no curso, por exemplo, para o laudo ter uma característica visual sua, né? E uma característica visual que seja compreensível, que seja bonita, né? Que às vezes traduza melhor a informação do que só o gráfico que vem na correção informatizada, tá bom? Porque às vezes você vai poder fazer uma interpretação, inclusive adicionar uma interpretação intraindividual no mesmo gráfico, né? Então, coisas que às vezes a correção informatizada não permite pra gente, tá bom? Que aí fica bonitinho. Quantas páginas normalmente possuem um laudo neuropsicológico? É exigido que seja à mão? Não é exigido que seja à mão, né, gente? Esquece, vocês vão só rubricar lá e assinar as páginas, né, como manda. Em média, Johanna, um laudo ele tem aí em torno de 6 a 8 páginas, tá? Tem casos que os laudos exigem laudos, né? Casos que exigem laudos maiores, se a pessoa tem uma mega história clínica, né? Assim, você vai ter que descrever ali que aquilo tudo faz parte da demanda. Então, tem, por exemplo, às vezes isso acontece muito em pacientes adultos com um mega histórico psiquiátrico. Então, às vezes, você tem que descrever toda essa jornada dele para entender as queixas que ele está apresentando agora. Dependendo do que está sendo avaliado e da queixa, às vezes você gasta muito mais espaço para verificar com escalas, né, ou descrever alguns comportamentos, que aí aumenta o laudo, né? E às vezes é muito mais breve também que reduz o laudo. A pessoa está ótima, tem uma qualidade de vida ótima, veio fazer por precaução, a conclusão também está tudo beleza, está tudo ok, o laudo pode reduzir. Mas laudos muito breves, tá? Normalmente perdem a oportunidade ou não contêm ali todas as informações que deveriam. E laudos sempre muito longos, né, independente da história do paciente, assim, que a pessoa gosta de escrever, eles normalmente são prolixos, trazem informações que não são relevantes, expõem eticamente o paciente, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Assim, em média, o que eu vejo, né, a gente tem um estudinho americano mostrando, em média é mais ou menos isso, tá bom? Às vezes laudo de criança é um pouquinho maior, porque entra história da gestação, etc. E laudo de adulto, idoso, às vezes não né, assim, tem um pouco menos de páginas comparado com o de criança, tá? Pode ser em anexo, tá, Ângela? Assim, tem gente que coloca no corpo do texto, tem gente que coloca em anexo. O importante é que a informação exista e que a interpretação exista e que você ajudou o leitor a entender esses resultados, ok? É por isso que a ideia não é uma fórmula de bolo, tá? A ideia é que a gente consiga entender por que aquela informação está ali no laudo, né? Se eu sei por que está, eu consigo transmitir para a pessoa por que aquela informação está ali, então ela cumpriu o papel dela. A informação está listada, a interpretação está feita, eu ajudei o leitor a entender os resultados, então eu cumpri, né, basicamente, o meu objetivo na avaliação, ok? E aí, gente, o laudo ele tem que ser útil ao cliente ou ao cliente, depende de como, né? Na neuropsicologia a gente fala muito paciente, né? Mas ele tem que ser útil. O que significa ser útil, tá? Então ele tem que ajudar. O laudo não vem para, né, assim, desajudar, né? Impedir que a pessoa avance na vida dela. Ele tem um caráter ao contrário, ok? Ele é justamente para ser útil. Se a pessoa tem um transtorno, alguma coisa que vai resultar, por exemplo, numa adaptação escolar, no direito a tempo extra, etc., isso tem que ficar claro no seu laudo. O seu laudo tem que ser útil para que ela consiga esses benefícios. Okay? Se ela tem direito a esses benefícios, se está claro que existe um transtorno, seu laudo tem que cumprir esse papel. Tá? Se você, por exemplo, coloca ali bem listadinho quais as condutas têm que ser feitas, por que terem que ser feitas, quais os encaminhamentos, porque você está sendo útil para o paciente em dizer o seguinte, olha, daqui em diante, pega essas informações aqui e trabalha elas para que você possa tentar obter, né, melhorias na sua qualidade de vida, independente, né, dessas características, ou levando em consideração essas características que a avaliação trouxe. Então, o laudo ele tem que ser útil. Gente, não tem nada pior do que você colocar informações em um laudo que a pessoa vai ficar com vergonha, né, da forma como está exposta, etc., de levar esse laudo para outras pessoas, de levar laudo para a escola. Às vezes acontece, né, as pessoas listam ali informações pessoais de caráter sigiloso, e aí a família vai falar, não vou levar isso para a escola, né, vai expor minha vida na escola do meu filho.
E às vezes a criança deixa de ganhar o benefício, né, de ser útil, aquela avaliação, de ser realmente útil para ela, porque você colocou ali informações que fazem com que o laudo deixe de ser útil para ela, ok? Então, não estou dizendo que a gente vai omitir informações ou que a gente não vai listar algumas coisas, desde que elas sejam relevantes e a questão-chave é o como listar algumas informações, ok? A Ana está perguntando, o que a gente costuma ver na conclusão? Se somente quais funções estão alteradas ou a explicação detalhada dessas alterações com a dificuldade apresentada. O tom da conclusão, Ana, é ideal que ela traga isso, que eu consiga trazer quais funções estão alteradas, de forma que, se ela tiver detalhada ao longo do laudo, eu posso até fazer uma conclusão mais breve, porque eu sei que essa informação existe lá em cima. Tá? Se a informação não existe, você optou por fazer uma conclusão única, ali tem que estar bem descrito, né? Detalhada essas alterações, o que está alterado, de uma forma que seja compreensível, e eu vou juntar isso para a clínica, com a sua observação, com, se você tiver tido relato de outros profissionais, relatos de neuroimagem, se você tiver, ou de algum, né, outro exame, e juntar, amarrar tudo isso para gerar, né, uma real noção dessa pessoa final, tá? Porque, gente, é muito ruim quando a gente faz uma avaliação e esquece, né, de fazer esse amarrado, e às vezes a gente não observa que o resultado de um teste sinaliza um prejuízo que a pessoa, na verdade, não tem na vida dela. E aí você coloca lá no final da avaliação, é ruim, né? Assim, tá abaixo em tal habilidade. E aí, quando você vai explicar, as pessoas olham para você e falam, mas no dia a dia eu não vejo essa dificuldade, né? Então a gente tem que conseguir fazer amarrar, né, essas informações com o que apresenta na história clínica, então ecologicamente na vida, com o que apresentou na avaliação, para ver se elas casam e fazem sentido, né? Até para a gente ponderar até onde pode ter sido um erro de medida do teste, até onde às vezes a pessoa, se você vai precisar voltar e perguntar de novo de uma informação porque foi omitida, ou talvez não ficou claro para aquela pessoa que aquilo era um sintoma, então, né, assim, ela talvez não descreveu tão bem, né, que ela achava que aquilo ali não era importante. Tá? Então, a nossa conclusão tem que conseguir juntar todas essas informações. Se você conseguir juntar todas essas informações, construindo esse perfil robusto, que seja ecológico, funcional dessa pessoa, no mínimo, né, nesses 2 pontos, aí eu diria que sua conclusão está no caminho certo. Mas, normalmente, o que eu costumo ver são conclusões super breves, dizendo que tá bom, que tá ruim e ponto, acabou. Né? Ninguém lembra de voltar para a história clínica, de dizer se esse resultado fez sentido ou não faz sentido, se ele precisa ser ponderado ou se ele não precisa ser ponderado, infelizmente. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado um pouco maior. Ok? Dúvidas até aqui, gente? Mais alguma dúvida? Não? Posso prosseguir? Então tá. Então, aí, obviamente, a gente entraria, né? Agora que eu sei que o meu laudo, né, tem esse objetivo, a ideia seria eu saber exatamente como fazer. Obviamente, gente, o como fazer, né, é uma coisa extremamente longa, né? Porque eu sei que para eu fazer um bom laudo, eu vou cumprir 3 grandes polos, tá? Eu tenho que ter muita certeza e clareza do que são os princípios éticos envolvidos no processo de um laudo. Eu tenho que saber quais são os princípios técnicos, né, envolvidos no laudo. E aí conseguir destrinchar toda a estrutura desse laudo, parte por parte, para saber o que entra ali, o que é importante saber, o que não pode faltar, o que são dicas úteis, né, para cada um desses pontos, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de processos de princípios éticos, é porque eu observo uma separação muito grande, tá? Entre quando a gente atua em psicoterapia, a gente tem um sigilo gigantesco com que a pessoa, né? A pessoa falou, você não vai constar aquela informação ali de qualquer jeito, a pessoa te falou aquilo em terapia, é sigiloso. Eu não sei porque, quando as pessoas vão para avaliação, elas acham que o que a pessoa falou é liberado. Pode constar no laudo do jeito que foi e vamos embora.
Gente, não é assim. A gente continua tendo que ter o cuidado com o sigilo da informação, com a utilidade ética daquela informação, de não expor, né, aquele cliente, ou a família, ou qualquer coisa, informações que não sejam estritamente necessárias para a compreensão, tá? Daquela situação, daquela demanda, daquela pessoa. Às vezes você pega o laudo e começa a ver um tanto de coisa que você fala, gente, nossa, beleza, agora eu já sei que é assim que essa família funciona, né? E só que aquilo ali, na verdade, não era, né, uma coisa que precisaria estar ali pela história clínica daquela pessoa, tá? Exemplo, eu gosto muito de um exemplo que eu uso muito, está lá no curso, né, que é, por exemplo, a famosa frase gravidez não desejada. O que eu faço com essa informação? Né? Eu estou expondo a mãe, né, e o pai, talvez dizendo o seguinte, ó, não queria ter não, mas engravidou. Tá, mas e aí? Né? Essa informação é útil? Sim ou não? O que vocês acham? Preciso colocar isso no laudo? Ninguém vai arriscar, gente? Ó, tem umas pessoas digitando, vamos ver. O que vocês acham? Não, não, pelo amor de Deus, não, tem que ver a demanda, não dessa forma. Se for algo, só se for algo que impacte significativamente no desenvolvimento. Exato. Agora olha que engraçado, vocês falam aí pra mim, não, 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 pelo amor de Deus, é a coisa que eu mais vejo em laudo que expõe eticamente as pessoas. É uma das coisas mais frequentes que eu me deparo ao pegar laudo. Né? Então a gente acha um absurdo quando bate o olho e fala assim, não, né? Ninguém colocaria isso. As pessoas colocam, né? E as pessoas colocam e expõem as pessoas, né? Aí a Fernanda falou assim, só se for algo que impacte no desenvolvimento, ótimo, Fernanda. Mas aí é o fato do quê? É porque a gravidez não foi desejada ou pelo fato de não ter sido desejada? Aí vamos pensar, aí a mãe não fez pré-natal, ou tentou aborto, né? Ou, por exemplo, teve, né, desenvolveu algum quadro psiquiátrico que ali, né, de depressão que precisou de tratamento durante a gestação. O que pode ter acontecido nesse período que impactou de fato que eu acho que pode ter de fato impactado o desenvolvimento neurológico dessa criança. Tá vendo a diferença? Não precisa dizer que ela não foi desejada. Até porque depois pega essa criança, vai pegar esse laudo. Que isso, pai? Que isso, mãe? Você não quis, eu não? Né? Você não me quis? Que coisa feia. Olha pra vocês verem. Foi útil? Não foi útil. Foi ético? Não, não foi ético. E é um erro extremamente comum que a gente observa, tá? Então, isso é um exemplo que, né, assim, que eu acho óbvio, né? Então, muitos de vocês aí muito bem listaram não, não, não. Mas tem várias outras comidas de mosca que as pessoas esquecem, né? De colocar. Alguém mandou aí, que eu perdi aqui, mas eu lembro que estava escrito linguagem econômica. Sim, a nossa linguagem precisa ser concisa, ela precisa ser coerente, ela precisa ser clara. Eu tenho que trazer o que é necessário e não necessariamente tudo que a pessoa diz, tá, gente? Numa avaliação neuropsicológica, a gente escuta coisa demais. Só que na hora de montar o laudo, eu não vou colocar tudo, né? Assim que a pessoa disse, eu vou organizar essas informações de forma que elas sejam éticas, né? De forma que elas sejam claras, que elas estejam concisas, que elas estejam coerentes, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é dos princípios técnicos. E aí, nos princípios técnicos entram português, né? A linguagem ali, né, específica que a gente vai usar, né? Então, tem a ideia do português, da gramática, das vírgulas. Às vezes eu vejo parágrafos, né? Assim, a anamnese é um parágrafo inteiro, não tem ponto, é tudo de vírgula, 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 das informações tudo bagunçadas. Isso é um princípio técnico básico, né? Redação de texto, né? Acho que por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque a gente não pratica, né, a redação de texto. E a gente precisa praticar para fazer a construção de uma história, né? O laudo, ele é uma história desses processos. Nos técnicos entram aí também eu ter o conhecimento teórico da área que eu estou avaliando, então no caso da neuropsicologia, né, da avaliação neuropsicológica, seria a neuropsicologia. Então, eu saber esse conhecimento me permite traduzir isso de uma forma que seja, né, assim, compreensível para as pessoas. Quanto menos conhecimento teórico eu tenho da minha área, menos eu consigo traduzir essas informações de forma clara, né? Então, esse processo também faz parte do princípio técnico.
E aí, por exemplo, nessa área aí, eu entrei lá, né? Assim, vou entrar no curso, inclusive nos aspectos estéticos do laudo, né? Para a gente discutir um pouco sobre quais são os princípios estéticos que um bom laudo, por exemplo, só para a gente bater o olho e falar, opa, é um laudo que vai ser agradável de ler, né? Ele tem que entrar. Alguém mandou aqui uma pergunta sobre os princípios éticos. Se encaixa a questão da invalidação da avaliação caso a pessoa esteja realizando duas avaliações ao mesmo tempo, certo? Qual a razão você passar para invalidar uma avaliação? No caso, tá, Ana, essa pessoa nem deveria ter começado uma avaliação enquanto fazia outra. Né? Se o profissional que começou, se ele estava ciente, é ele que está cometendo uma falta ética de fazer um processo duplo, processo de avaliação. Eu não me lembro aqui de cabeça, tá? A minha recomendação quando vocês estiverem em alguma situação dessa é dar uma ligada lá no CFP, né, ou no CRP, da regional de vocês específica ali, né, da subregional, para se informar qual seria o procedimento, tá? Às vezes a pessoa não conta, então aí o problema não é de vocês. Vamos supor que descobre depois, tá? Mas se a pessoa estava ciente que estava fazendo e ainda assim o outro profissional, né, assim, por exemplo, começou a fazer a avaliação, aí a gente tem que tomar cuidado, que aí realmente é uma falta ética, que a pessoa está sendo exposta, né, assim, às vezes aos mesmos instrumentos, ali no mesmo momento, e às vezes para a mesma demanda, ela só quer ver se os profissionais vão responder coisas diferentes, né? Então, tá errado, né? Deixa eu subir aqui de novo. Ok? É... Ângela, inclusive lá os maiores feitos estão no topo dos anúncios do CRPs. Exato! Isso é uma das coisas que está lá no meu material introdutório, né? É onde nós profissionais mais sofremos processos éticos. Está errado isso, né? Quer dizer que a gente não está sabendo fazer bem feito. O que é uma coisa extremamente problemática, porque é o documento que você põe na mão da pessoa e vai circular por aí. Se vai circular por aí, gente, quer dizer que você vai perder o controle de quem vai ler essa informação. Então, tem que ser muito bem feito para a gente não, né, não colocar a nossa formação ali, né, em risco num processo ético, às vezes por bobagem, tá? Exato, exato, Gleijones. O profissional precisa lembrar que existe um padrão, né, e que faça necessário considerar o aporte técnico e científico na produção do texto. É uma produção de texto, né? Assim, é uma organização ali de ideias que tem que existir, tá? E aí, quando eu faço esse processo, gente, a última etapa ali, que eu preciso, sabendo que eu tenho que lidar com a ética, né? Algumas dicas que a gente precisa relembrar, que são importantes, etc. Sabendo quais são os princípios técnicos que eu preciso ali dentro daquela área, aí eu vou partir para a estrutura. Por quê? Porque aí, tendo esse conhecimento, eu consigo pegar cada parte da estrutura e, usando os princípios éticos e usando os princípios técnicos, destrinchar o que cada parte da estrutura vai ter. E aí, no caso, né, assim, de um relatório, de um laudo, a estrutura, existe uma estrutura mínima, tá? Então, no curso eu falo muito isso, que é uma estrutura mínima, porque eu estou falando de pontos que não podem faltar. Mas como eu estou trabalhando de um ponto de vista da neuropsicologia, eu trabalho muito de quais são, às vezes, as subdivisões ou a adição de partes que fazem toda a diferença, né? Assim, para você dizer que você fez uma avaliação neuropsicológica, que está ali a sua perspectiva teórica, que está ali a sua interpretação do ponto de vista da neuropsicologia, tá? E aí, por exemplo, até para quem está fazendo, né, ou assistindo essa videoaula, às vezes, né, eu tenho interesse no curso para entender, tá? Assim, pegar um laudo e entender, até isso faz diferença, gente, tá? Vou ser sincero para vocês que às vezes acontece o seguinte: as pessoas estão acostumadas com um profissional que manda um determinado tipo de laudo, às vezes ali, mais ou menos, né? Assim, razoável. Aí o dia que eles veem um laudo bom, é que eles descobrem que fala, putz, que é isso? Que diferença, né? Talvez a avaliação daquela pessoa não seja uma avaliação tão boa, ela não consiga realmente cumprir o que seja necessário. Mas por que a gente está demorando para atinar que aquele laudo que eu recebo não está bom, enquanto eu não viro um melhor? Porque nem eu, às vezes, que peço avaliação, ou como profissional, às vezes, da própria psicologia, que recebo avaliação de algum paciente meu, sei o que tem que estar no laudo, sei o que é antiético ou não, para dizer se aquele laudo né, assim, do meu colega ele está bom ou não está. Já repararam isso? Às vezes, né, se as pessoas mandam um laudo, você fala, gente, nossa, será que essa pessoa nunca prestou atenção que, né, assim, que esse laudo não era um laudo tão adequado, ou que essa informação não deveria estar aqui dessa forma?
Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento do que tem que ter no laudo, eu não consigo cobrar das pessoas, né? Nem ter esse olhar crítico do que tem que ter no laudo. E muito menos eu consigo, às vezes, vamos pensar que você é uma pessoa que trabalha com REAB, quem faz a avaliação é outro profissional e te manda. Se você também não souber aonde que essas informações têm que estar no laudo, como que elas têm que estar no laudo, como é que você vai abrir um laudo e procurar as informações que são úteis para você na reabilitação, né? Para construir o seu plano. Ou para fazer uma adaptação curricular se você trabalha na escola, ou se você está recebendo essa pessoa para psicoterapia, ou para algum outro tipo de conduta ali, né, assim, orientação profissional, etc., se você não souber extrair essa informação, né? Então, isso tudo faz diferença. A gente tem uma frequência muito alta, né, de laudos, que às vezes eles até têm a estrutura, né, os tópicozinhos que manda a resolução listados, mas eles não cumprem internamente na estrutura uma qualidade ética e técnica que deveria. E como que por que a gente está passando, né, comendo mosca? Porque as pessoas não ensinam pra gente, né? Então, se eu perguntar para vocês assim, quantos laudos vocês fizeram na faculdade? Vocês conseguem me lembrar? Vocês lembram aí? Quem está na faculdade aí agora me diga, né? Ainda mais se já estiver formando. Quantos laudos de avaliação individual vocês fizeram? Tá? Às vezes a gente atende em dupla, né, na faculdade. Mas tudo bem, vou deixar contar esses, tá? Às vezes faz o quê? Um, dois. Quando muito sortudo, três, né? Aí, ó, um, dois, nenhum. 11 anos de formado e zero. Por quê, gente? Porque a gente não é colocado para praticar isso quando é em psicodiagnóstico, que não é com a perspectiva de neuro, né? E que oscila muito de acordo com o seu supervisor. Certo? Então, por exemplo, eu quando dava supervisão de psicodiagnóstico, os meninos faziam na perspectiva da psicologia cognitiva. Mas tinha outros professores que usavam outra perspectiva teórica, então dependia de quem caiu para qual orientador, né? Então, olha pra você ver, gente, todo mundo aí mandando um, dois, um, dois. Aí, o que acontece com a gente? Sai, forma, vai avaliar. Olha, Jéssica é uma pessoa sortuda, uma média de 9 laudos individuais. Parabéns, Jéssica, viu? Tá sortuda, tá sortuda. Tá exceção, tá? Isso é raridade ter essa oportunidade de fazer isso durante a formação, ok? Aproveita aí mesmo. E aí, por exemplo, se as pessoas não param para ensinar pra gente, de certa forma é até injusto, né, que a gente saiba o que esperar. Às vezes a gente faz um laudo no semestre super corrido, às vezes não dá tempo do orientador ir lá e explicar parte por parte, ele vai corrigindo, né, assim, dizendo tá errado, tá certo, reescreve ali às vezes para as pessoas, e a gente perde a oportunidade de realmente praticar na escrita. A gente evita escrever durante a formação, né, em trabalho, evita escrever em prova, e aí na hora que a gente tem que fazer um laudo, a gente tem que escrever, não tem outra solução, né? Tem que escrever e escrever muito, né? E escrever várias vezes. E aí as pessoas acham que elas vão sentar e vão fazer um laudo assim, 2 horas. Gente, em média, a gente gasta aí em torno de 5, 7, 9 horas para fazer o laudo de um paciente. Que é isso, Laís, que absurdo. Até que eu escrevo toda a história clínica, até que eu, né, assim, já tiver corrigido, interpretado todos os resultados, que eu vou colocar isso no papel, que eu vou gerar uma conclusão, que eu vou estudar para aquele paciente, que eu vou reler aquele relatório, ali, aquele laudo mais umas 2, 3 vezes, para achar erro ortográfico, né, para ver que ficou claro ou não ficou claro. Demora, demora. Quando a gente começa, se gasta muito tempo, né? Quando mais a gente vai ficando hábil, diminui, mas aí tem caso, né? Tem paciente que você para e fala, putz, né? Assim, preciso de muito mais tempo e voltar mais vezes. Então, a Angela mandou, psia é meio preguiçoso para escrever, né? E é mesmo, mas não é só assim não, né? Então, assim, a gente na formação chora pro professor para pedir prova fechada, né? Objetiva, porque aí o professor fala, vocês vão precisar escrever na vida de vocês. Aí a gente faz o quê na graduação? Vai nada. Aí forma, vai fazer avaliação, ou um paciente te pede um laudo, ou um paciente te pede um atestado, te pede uma declaração, vocês não fazem a menor ideia do que tem que fazer com aquilo, né? Não sabe como escrever aquela informação. Então, ótimo, Karen, isso mesmo, tem que gostar de escrever, porque aí a gente consegue colocar no papel a informação, tá? Então, uma das coisas que às vezes desanima, né, assim, quando eu falo, é que laudo, gente, é prática, tá? Então, é prática, é escrever, ok? Exatamente, viu, Maria Elizabeth?
né? Às vezes só aplicar e corrigir o teste é até fácil. Agora, unir tudo isso no raciocínio clínico, escrever, etc e tal, realmente é uma coisa que dá trabalho. E traduzir esse conhecimento de um ponto de vista palatável, né, no nosso laudo também dá trabalho, tá? Então, essa, gente, é basicamente a ideia, né, de quando eu quero fazer um laudo, eu conseguir juntar esses três tópicos básicos. Eu ter uma noção ética, eu ter princípios técnicos bem claros, né, e eu conseguir cumprir a estrutura, não só a mínima, mas aquela que corresponde ao meu referencial teórico, ok? Então, esses são o caminho, vamos assim dizer, né, melhor possível para um laudo, ok? Pode, Daniela. Fazer avaliação psicológica e também trabalhar com a reabilitação. Pode, é muito comum, né? Quem trabalha com avaliação, trabalhar com reab também, tá bom? Não tem problema nenhum, às vezes você ser o mesmo profissional, mas você tem que lembrar que isso não te impede, não te alivia de ter que dar um laudo, beleza? Você vai avaliar, vai dar o laudo, e se você for profissional, né? Porque na sociedade só tem você, ou porque o paciente escolheu, prefere fazer com você, faz o laudo, né? Assim, faz a reabilitação, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que ficar marcado esses dois momentos. Juliana está perguntando, estou confusa, quero aprender a fazer de forma correta. Na faculdade aprendi a fazer um relatório bem simples. Como faz falta alguém para orientar, dizer o que pode e o que não pode? Vem para o curso, Juliana, porque aí no curso a gente vai fazer cada uma dessas partes. O que, que pode, o que não pode do ponto de vista ético, o que pode, o que não pode do ponto de vista técnico, e o que, que tem, o que, que não, né? O que, que tem que ter, o que, que não tem que ter, quais são os detalhes dentro de cada parte da estrutura. Por quê? Justamente porque na faculdade acontece isso, a gente faz laudos muito breves, que não refletem a realidade de uma avaliação, né, no cenário clínico mesmo, real, tá? Profissional. A gente, quando está ali né, assim, nas clínicas escolas, os nossos professores, e eu como professor também, a gente sabe disso. Eu preciso apertar a avaliação, sintetizar ela o máximo possível para dar tempo de fazer dentro, né, assim, de um período de semestre ali, porque vocês ainda têm que aprender a aplicar o teste, corrigir, o paciente vai, não vai, aquela coisa toda. Então a avaliação tem que ser mais enxuta, o laudo é mais enxuto, mas não é a realidade, né, infelizmente, de um cenário clínico profissional, tá? E aí, realmente, só que para entrar em cada um desses podes e não podes, aí é um processo realmente um pouco mais longo, e por isso que foi a ideia do curso, tá? Porque aí realmente eu vou ter alguns truques, alguns detalhes, e é claro que vocês vão ter sempre a identidade de vocês na escrita, vocês vão ver que vocês têm que ter sempre a identidade de vocês em construir a imagem desse laudo, tá? Porque isso é o reflexo de vocês como profissionais também. Não tem que perder a individualidade, desde que ele cumpra os princípios éticos, técnicos e a estrutura. O resto, a gente vai ver o que é possível flexibilizar, o que não vai ser possível flexibilizar, por exemplo, no laudo. Quem não tem conhecimento na parte de neuropsicologia, vale a pena fazer o curso? Ângela, eu diria o seguinte, se você conseguir dar, né, assim, tem o primeiro módulo que vai ajudar a gente a dar uma nivelada, tá? E aí vai ter alguns exercícios para poder as pessoas, né, se habituarem ali com alguns termos, alguns conceitos. Eu diria que vale a pena, porque muito além da neuropsicologia, a gente está trabalhando, antes de mais nada, com a estrutura de um laudo, tá? Então, se você vai produzir laudo como um todo, muitas das coisas vão funcionar, tá? Assim, com muita facilidade com o que a gente vai trabalhar no curso para você. Talvez vai fazer um pouquinho de diferença, e aí por isso que tem algumas indicações de leitura, etc. Quando eu estiver ensinando como traduzir um termo técnico num termo mais palatável, por exemplo, no laudo, eu vou usar, obviamente, sempre os exemplos da neuropsicologia. Ou quando eu estiver dizendo quais áreas, né, assim, de um laudo eu tenho que incluir, eu vou fazer com base na perspectiva da neuropsicologia, tá? Então, assim, tem que incluir esse tipo de interpretação, ou tem que incluir esse tipo de informação, aí vem por causa do referencial teórico da neuropsicologia. Mas eu vou sempre deixar isso bem claro, explicando por que isso tem que ser feito. Desde o primeiro módulo vem uma fundamentação ali da ideia do como que o laudo encaixa num processo de avaliação, etc. Tá? Então, se você tiver interesse na questão também para compreender do laudo, pode vir que eu acho que vai te ajudar bastante, tá?
A Daniela está perguntando que ela quer mudar, né, de trabalho, ela sempre trabalhou na área empresarial e quer mudar de área, etc. Está meio perdida por onde começar. Se tem que fazer uma pós ou o curso já dá uma boa base. E teve alguém que fez essa pergunta, né, logo no início da aula, vai me desculpar, eu não vou me lembrar o nome, tá? Que perguntou também da questão se precisa fazer pós, tá, gente? Não é necessário, né, obrigatório fazer pós em neuropsicologia para trabalhar, desde que vocês tenham um referencial teórico, desde que vocês estudem e se capacitem no referencial teórico. A pós é um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, né, já mais organizado de estudo, para você ganhar uma base ali de um referencial teórico, que é um referencial que a gente vê pouco na formação, tá? Principalmente por causa disso. Agora, precisa, é obrigatório fazer uma especialização, etc? Não, tá? Conheço vários profissionais que gostam muito da área, atuam na área, estudam pra caramba, né? E aí não necessariamente sentiram falta de fazer uma pós, então varia. Para você que está fazendo essa transição, Daniela, talvez fosse interessante, porque assim, para você também já ter uma ideia da área, né? Que aí você pode começar a experimentar, né, um pouco dessa área, experimentar um pouco da realidade da avaliação, para você ver se é isso mesmo, né, que ali você vai querer fazer. E se você já for começar a arriscar para você ir tendo, né, essa experiência profissional, você já não vai começar errado ali, porque se você começa a experimentar, aceita uma avaliação ali, mas não sabe como fazer um laudo, aí você já vai começar, né, assim, vamos assim dizer, às vezes cometendo pequenas falhas ali no seu mercado, né, no seu mercado de encaminhamento que poderiam ter sido evitadas, tá? Então, às vezes vale a pena até para isso. Se você for começar a explorar essa área, já quando você tiver que entregar um relatório de uma primeira avaliação que você tiver feito, tiver aceitado, você já sabe como fazer, já sabe mandar né, assim, um produto bem, né, assim, bem elaborado, bem bonito, né, ali que já cumpra os requisitos dele, combinado? Juliana falando que vale a pena. Vale a pena. Quem quer, né, assim, acelera muito o processo, sem dúvida, tá? Mas aí, principalmente, gente, não é só fazer pós, qualquer pós, tá? Então, assim, quem quiser fazer uma pós, tem que saber procurar uma boa pós. Você tem que saber se a grade da sua pós, ela cumpre, né, assim, os requisitos de te dar a base e a fundamentação de neuropsicologia. E não é qualquer pós, né, assim, que já vem com isso de uma forma que favoreça, assim, a lógica da pós, né, assim, de construção do raciocínio. Por exemplo, se você for fazer uma pós, se não tiver aula aí de anatomia, neuroanatomia, não tiver aula de psicometria e estatística, já tem alguma coisa errada, tá? Já não está cumprindo os critérios mínimos necessários para a área. Então, a gente tem que saber escolher antes de, né, assim, de sair fazendo, ok? Então, a gente, quando vai fazer essa transição, ou quando vai escolher, a gente precisa escolher aí uma pós que cumpra esses requisitos, ok? Mas aí, além de fazer isso, tá, gente? Vocês têm sempre que lembrar que a neuropsi, ela é uma coisa muito interessante. A gente faz a pós, aprende muita coisa com a pós, né? Mas ela é uma área que não para, e é uma área que vocês vão aprender muita coisa na pós, e aí um ano depois que vocês saírem da pós, às vezes o cenário já é bem diferente. Então, é uma área que é para vocês acostumarem que o estudo, né, individual, ele tem que fazer parte também, tá? Para vocês se manterem sempre ali na ativa. É uma área que dentro da psicologia tem uma característica muito diferente das outras áreas, né? Vocês não vão pegar texto antigo para estudar, né? Vocês já vão ver que a gente vai sempre tentando pegar os textos mais novos, as informações mais novas, porque é uma área muito dinâmica, beleza? Então, assim, quando vocês precisarem, etc e tal, se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Se querem entrar em contato comigo. Ah, mas quero fazer uma pós, etc e tal. Você acha que essa aqui seria fácil para mim? Tá perto? Vale a pena? Tá? Então, assim, se vocês precisarem de alguma ajuda nesse sentido, eu posso me disponibilizar para dizer para vocês, olha, analisa isso e isso na grade curricular, etc. Porque isso é que faz diferença. Às vezes vocês pagam uma pós aí e depois saem com aquela sensação do tipo, não, mas aí eu não aprendi nada para colocar na prática. E aí isso também não pode acontecer, tá bom? Então, quando a gente vai fazer investimento do nosso ponto de vista de formação, a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes. Combinado? Mais alguma dúvida? Daniela tá animada para fazer o curso. Isso mesmo, Daniela. Eu também. Tô super animada para a gente começar.
Eu também. Eu também. Tô super animada para começar logo o curso, para a gente ver mais informações. Gente, vamos lá. Então, Laís, até agora, muito obrigada, mas fique aí que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram até o final aqui dessa aula com a gente. Algumas informações sobre o curso, né? Pessoal que já estava perguntando, etc., sobre como é que funciona. Pessoal, o curso com a Laís tem 5 módulos, certo, Laís? 5, né? Sim. Tem 5 módulos. E aí, como é que funciona? Qual que é a lógica do curso? Cada módulo, ele dura 2 semanas. Então, o total do curso vai ter a duração de 10 semanas, que aí dá 2 meses e meio de curso. Cada módulo tem 2 semanas. Na primeira semana, vocês recebem um e-book de conteúdo, teórico mesmo, para estudar. E nessa mesma semana, tem uma aula ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui, que vocês tiram suas dúvidas, tem slides, a Laís explica o conteúdo desse e-book que vocês receberam teórico. Na semana seguinte, vocês recebem um caderno de exercícios sobre esse mesmo tema desse módulo, para vocês começarem a colocar em prática aquilo que vocês estão estudando. E nessa mesma semana que vocês recebem os exercícios, vocês têm uma aula para tirar dúvidas, certo? Ok, gente? Estão me ouvindo? Tudo ok? A Juliana disse que está travando, mas enfim, qualquer coisa vocês me avisem, pode ser alguma coisa pontual. E aí vocês recebem e-book teórico, aula ao vivo, caderno de exercícios, aula sobre o exercício para tirar dúvida e aí passa para o próximo módulo. Então, pessoal, é bem dinâmico, né? Toda semana tem material, tem aula, vocês podem interagir bastante, é bem bacana. E o mais legal, não sei se é o mais legal, mas é uma coisa que a gente gosta muito, é que assim, os alunos do curso formam um grupo no Facebook, um grupo só com os alunos da turma. Então, assim, lá, além de vocês receberem todos os avisos, tudo mais, dá para interagir. Então, aqui no comecinho da aula, a gente viu que tem psicólogo em vários níveis de experiência diferentes, tem pessoas de várias cidades diferentes, enfim. Então, vocês conseguem interagir, tem uma dúvida específica, manda mensagem, a Laís vai estar lá depois para responder também. Então, assim, é uma troca bem legal, dá para se aproximar bastante, fazer parcerias, enfim, é bem bacana. Ok? Para quem perder a aula ao vivo, tem como acessar depois? Sim, tanto essa aula aqui, em que estamos, que ela vai ficar disponível para vocês, e as aulas do curso também. Sempre todos os materiais vocês conseguem acessar e vão poder acessar depois que o curso acabar também, por pelo menos mais 6 meses, vocês têm acesso liberado, se precisar rever, acessar o material de novo, rever alguma aula. Enfim, nas aulas tira dúvidas também, assim, a gente sempre tem um esquema de, hoje eu não vou poder participar da aula ao vivo, mas a minha dúvida é X. Vocês já mandam antes no grupo do Facebook, que aí a gente leva isso para a aula e responde, vocês podem assistir depois. É bem tranquilo. A gente fala que ele é online, mas como a gente preza muito que tenha sempre essa interação, essa conversa bem próximo, ele fica até com uma carinha de presencial, que a gente se aproxima, né? Às vezes até mais facilmente, porque não tem esse desgaste de ficar se deslocando, etc. Enfim, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou deixar o link aqui de novo. Eita, peraí. Eu vou deixar o link aqui para vocês conseguirem acessar o site do curso. Quando vocês acessarem o site do curso, tem um box ali do ladinho na página para vocês se inscreverem na lista de interesse. Quando vocês se inscrevem na lista de interesse, vocês recebem o material introdutório do curso, que é a explicação de como é que vai funcionar o curso, já tem alguns conteúdos para vocês começarem a estudando, enfim, dá para tirar todas as dúvidas de vocês. E importante, pessoal, essa semana termina os 10% de desconto das inscrições antecipadas, tá? Porque o curso ele começa no final desse mês, deixa eu ver aqui a data certinho. As atividades, o primeiro e-book, vocês vão receber no dia 26 de outubro. Então, assim, as inscrições antecipadas vão até essa sexta-feira,
E aí depois é o valor normal, enfim, para fazer o curso também. Então, quem tiver interesse é bom já ir se preparando, já ir dando uma olhada em todo o material até o final dessa semana. Fica a dica. Tá bom, gente? É isso. Qualquer dúvida, pessoal, entrem lá nas nossas redes, mandem pra gente, entrem aqui no site do curso e a gente vai vendo. Para quem assistiu essa aula, tem desconto além dos 10%? Olha, que eu saiba, não. São só os 10% mesmo. Enfim, mas conversa lá com o pessoal, manda mensagem. Eu não posso dizer isso, não estou autorizada, porém, vai lá, Ângela. Mas acho que não, é esses 10% mesmo. Mas enfim, se você for membro premium. Ah, informação legal, Ângela, talvez isso sirva. Gente, eu estava falando antes, né? A Academia do Psicólogo tem os cursos online e a plataforma de conteúdo. Para quem é assinante do Psicoclub, vocês têm mais desconto, tá? Só que assim, é uma lógica que assim, a assinatura do Psicoclub é R$19,90. E o desconto que vocês recebem nos cursos é bem maior que R$19,90. Então, vocês vão ter mais desconto. Ah, Ângela, se você tem, perfeito, vai ter mais desconto, então, além desses 10%. E aí, enfim, não precisa fazer uma assinatura de pode cancelar a hora que quiser, enfim, espero que não tenha motivo para cancelar, mas se quiser também não tem, sei lá, alguma coisa fixa que prenda vocês. Tá bom? Ó, a Gisele tá falando que super vale a pena assinar, que vale a pena. Tem o canal da Laís lá também. Então tá, minha gente, é isso. Ótima noite para vocês. Laís, palavras finais, algum último convite, alguma coisa? Quero, gente, obrigada para todo mundo que veio participar, que interesse. Eu sei que é um assunto super específico, né? Assim, às vezes super delicado, que bota o dedo na ferida, né? Às vezes a gente tem que repensar um pouco a nossa prática, tá? Mas isso já é o primeiro caminho que vocês estão fazendo, né? Que a gente realmente às vezes sentir necessidade, reconhecer a necessidade e vir buscar uma, né, assim, uma informação um pouco maior para a gente ter sempre uma prática melhor, mais segura, mais tranquila. Tá? E aí, obviamente, eu espero, né, vocês no curso para a gente continuar com essa troca, né, de experiências aí, para a gente poder construir laudos lindos para os nossos pacientes por aí. Legal, gente. Obrigada, obrigada. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada. E até o curso, gente. Até Até. mais. Tchau, tchau.